Os símbolos mágicos e a linguagem secreta dos magos. Do crucifixo ao pentagrama, do olho que tudo vê à estrela de 6 pontas. O que será que está escondido por trás de todos esses símbolos que já percorreram centenas e centenas de anos até nos dias de hoje? E, inclusive, muita gente usa esses símbolos e nem sabem do que é que eles estão falando. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que são de fato esses símbolos, o que eles realmente significam e como que a gente pode utilizar ele da melhor forma no nosso dia a dia, como que a gente pode ativar esses símbolos e usar eles para potencializar desejos, né? Para potencializar proteção, e se você está usando o símbolo da forma certa. Bem-vindos a esse vídeo, eu sou a Natasha, eu sou terapeuta e oraculista. E eu criei o Oracularium, esse canal, para trazer assuntos do visível e do invisível, aqueles temas misteriosos que a gente gosta tanto, e também para falar sobre oráculos, trazer previsões para vocês semanalmente. Então, se você sintoniza com a minha energia, é nesse momento que eu peço para você se inscrever nesse canal, acionar o sininho para não perder nenhuma previsão que eu faço aqui toda semana com o tarô. Bom, muito provavelmente, como vocês sabem, né, a nossa tão conhecida Igreja Católica conseguiu pegar uma série de símbolos e profaná-los, né? Assim como, por exemplo, o pentagrama, que eles falam que é um símbolo, né, do demônio. Se for o pentagrama de cabeça para baixo, piorou, né? Isso daqui nada mais é do que um pentagrama da Terra, né? Que é a energia maior do pentagrama. Eu vou falar tudo sobre o pentagrama daqui a pouquinho, mas eu queria começar com a cruz, o crucifixo tão famoso, né? Pela Igreja Católica, todo mundo acha que o crucifixo tem uma ligação direta com Jesus Cristo, que é um arquétipo, mas na verdade a cruz, né, esse símbolo tão famoso, tão poderoso, nada mais é do que a ligação entre o mundo terreno e o mundo divino, né? A cruz é a união dos opostos: vertical, espírito, céu, transcendência; horizontal, matéria, terra e corpo. E o ponto central, onde as duas linhas se cruzam, simboliza o equilíbrio entre as forças, luz e sombra, ativo e passivo, masculino e feminino. E em muitas tradições é o símbolo do centro do ser, o ponto onde a alma se encontra entre os mundos. Você percebe a riqueza de significados que tem no símbolo da cruz, do crucifixo? E muita gente usa o crucifixo pendurado aqui no pescoço, acreditando que é apenas a representação de Jesus Christ. Não que não seja importante o arquétipo de Jesus Cristo, né? Que é um arquétipo onde fala de amor, compaixão, de benevolência e tantos outros símbolos também, significados importantes, mas não é só isso, né? E a maioria das pessoas que carregam esse símbolo consigo acredita que está carregando apenas ali aquela representação de Jesus Cristo. Bom, então, desde a antiguidade, os símbolos eram muito utilizados como uma ponte entre o mundo dos humanos e o mundo divino. Vou começar falando dos egípcios, né? Porque era uma civilização muito misteriosa e a gente gosta tanto. Eles já usavam hieróglifos que representavam forças cósmicas, não só nos desenhos nas paredes, mas também nos seus próprios rituais. Os alquimistas criavam selos e glifos para traduzir elementos da natureza. Eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente nesse vídeo, porque é justamente como a gente se comunica com o nosso inconsciente. Por isso que eles são tão importantes. E os magos medievais desenhavam sigilos para invocar aspectos da mente ou da alma. Então eu acho que até aqui já deu para perceber que o símbolo, ele é um instrumento de foco mental, mas também energético. Eles atuam diretamente no inconsciente, fazendo a gente se lembrar de coisas que talvez a gente nem soubesse que sabia. Será que deu para me entender? Mas olha, Jung já dizia:
Os símbolos são a melhor forma de expressar coisas que às vezes não são ditas por palavras. Vamos falar um pouquinho aqui desse tão conhecido, falado, mal compreendido, que é o pentagrama, esse símbolo que muita gente usa até hoje com força. Eu uso com força, aqui está o meu próprio pingente. É exatamente o símbolo que representa os 5 elementos harmonizados, né? Então a gente tem aí a energia do ar, a energia da água, a energia do fogo, a energia da terra e o espírito que unifica todos esses elementos. Quando o pentagrama está voltado para a parte de cima, o espírito dominando a matéria. Quando invertido, a matéria domina o espírito, representando o uso do poder sem sabedoria. Tá aí o significado do pentagrama invertido, né? Que é tão profanado, que é tão mal visto e até temido. Percebe como não tem bem ou mal nesse símbolo? Ele é um símbolo riquíssimo em significados. E quem põe o bem ou o mal nesse símbolo é a pessoa que utiliza, né? Ou a pessoa que não se informa. Bom, para ativar esse símbolo vai muito da sua vontade, daquilo que você acredita. Tem gente que acredita que o símbolo por si só, ele já é um símbolo consagrado. Tem pessoas que preferem fazer a sua consagração da sua forma. Para quem não sabe, consagrar é tornar um objeto sagrado. Então você pode utilizar de uma meditação, emantando a sua mente, os seus pensamentos direto para aquele símbolo. Você pode utilizar elementos da natureza, como a própria terra, mergulhar num copo d'água, usar o ar com a fumaça de um incenso. Você pode dizer palavras de consagração. Eu consagro meu instrumento de poder como proteção. O olho de Horus. O olho que tudo vê. Quem nunca viu uma tatu do olho de Horus, né, gente? É um símbolo tão poderoso, tão conhecido, que só de olhar para o olho de Horus, a gente já sente que está sendo observado. Esse é um símbolo forte de proteção, mas também ele pode ser um símbolo de clarividência, né? De poder enxergar para além daquilo que a gente vê com os próprios olhos. Ele fala também de cura e ele representa a observação sem julgamento, para você enxergar com consciência. Se você observar bem esse desenho, cada parte dele tem uma medida exata. E essas partes simbolizam cada sentido do ser humano. E juntas, elas formam o todo da percepção humana. E por isso o olho de Horus é o emblema do despertar interior. Quando você vê com os olhos da alma. Triskelion, o movimento da vida, vem da cultura celta e representa o movimento contínuo da vida, a tríade sagrada, presente em todas as tradições: nascimento, morte e renascimento, corpo, mente e espírito, passado, presente e futuro. Símbolo do equilíbrio dinâmico. A lembrança de que nada é fixo. Agora até me lembrei da roda da fortuna no tarô. A energia flui, renova-se e gira. E aí, né, meus amores, na magia, a gente pode usar esse símbolo quando a gente está precisando fazer uma transição. Seja de casa, seja de carreira, seja de relacionamento, né? Então ela dá aquele empurrãozinho que a gente tanto precisa para sair de um estado e ir para outro. A flor da vida, o código divino. Essa imagem tão linda aqui, né, da geometria sagrada. A flor da vida aparece em templos do Egito, da Grécia, da Índia e até da China antiga. E é composto por círculos perfeitamente proporcionais que formam uma geometria sagrada. E dizem que nela está o código da criação do universo, a estrutura invisível por trás de tudo que existe. Cada círculo representa uma unidade de energia vital. Isso também me lembrou uma coisa, os chakras. E juntos eles formam um campo harmônico de conexão. E aí, né, meus amores, a melhor forma de utilizar esse símbolo aí são
em meditações, né? Se colocar ali naquela posição de foco total, de presença. E aí, sua mente, ela entra em ressonância com padrões de harmonia e da ordem cósmica. Então, né? É uma ferramenta poderosa de cura, expansão e reconexão com o todo. O hexagrama e a união dos opostos. Muito conhecido como a estrela de Davi, o hexagrama tem 2 triângulos sobrepostos. Acho que eu fiz certo. E aí, né, gente, se tá falando da união dos opostos, um tá apontando para cima, outro tá apontando para baixo, né? É claro que o que tá apontando para cima fala sobre o céu e o que tá apontando para baixo fala sobre a terra. Então é a união entre eles. Mas também sobre o masculino e o feminino, o espírito e a matéria, a luz e a sombra. Na tradição hermética, representa o mago que aprendeu a equilibrar dentro de si o fogo da vontade e a água da emoção. Quando esses dois se unem, nasce o poder verdadeiro, o de criar com consciência. Olha o poder de tudo isso, minha gente. E tem gente carregando estrela de Davi aí, nem sabe o que é, né? E a chave da vida? O Anki, esse símbolo egípcio tão poderoso que a gente vê muito por aí também. O Anki é o símbolo da vida eterna. Ele se parece com uma cruz com uma alça. E ele significa também a união do feminino e do masculino. Céu e terra. E um selo da energia vital. O prana, o chi, a força que mantém tudo vivo. E quando você vê esse símbolo nas mãos dos deuses egípcios, isso significa o poder de dar e receber vida, tanto física quanto espiritual. E usar esse símbolo como um amuleto é um lembrete de que você é o portador da própria centelha divina e é o senhor do teu destino. Vamos à parte que eu mais gosto, que são os sigilos mágicos. E eles são confeccionados pelo mago para ativar o próprio inconsciente a respeito daquilo que ele quer. Ao contrário dos símbolos que a gente viu anteriormente, que são tão conhecidos e tão utilizados, o sigilo mágico, ele é algo criado pelo mago que só ele sabe o que é. Por isso o nome sigilo. E essa criação de um sigilo pode ter exatamente a intenção que ele quer colocar. Olha o poder que isso tem. Podemos dizer que os sigilos, os símbolos antigos, poderiam até ser sigilos feitos lá pelos antigos, mas que acabaram ficando conhecidos. E por isso mesmo que eles trazem com eles já a energia desses significados. E aí, como que eu posso criar um sigilo? Você já tem um sigilo? Escreve aqui nos comentários para eu saber. Bom, a criação do sigilo consiste em você escrever o seu desejo, como se já tivesse acontecido. Então, pega esse plot twist. Como se ele já tivesse acontecido. Depois você vai transformar essas letras e vai diminuindo as letras cada vez mais. Então, você vai tirando as letras repetidas do seu desejo. Então, por exemplo, sou próspera. Você vai escrever essas palavras e depois você vai reescrever essas palavras, tirando as letras repetidas. E por fim, você vai transformar essas letras que sobraram em um desenho único que faça sentido só para você. E você não deve contar para ninguém. Você pode utilizar esse sigilo tatuado, você pode guardar esse símbolo e ficar olhando para ele o tempo que você quiser. Você pode queimar com a intenção de que você jogou para o universo, ou você pode ficar com ele até ele acontecer e só destruir depois que aconteceu. Bom, tem várias formas de utilizar esse sigilo e eu vou trazer depois outros vídeos te ajudando a saber o que fazer melhor com ele, com esses sigilos. O mais importante é que quando você cria esse sigilo, você já está se comunicando com o seu inconsciente. É lá no inconsciente que as coisas começam a fazer parte da sua realidade. O círculo mágico. O círculo mágico, ele pode ser feito no chão com giz. Ele pode ser feito mentalmente com a sua imaginação. Você pode comprar um círculo mágico no Mercado Livre. Enfim, o círculo mágico ele serve para fazer uma proteção do lugar onde você vai fazer o seu trabalho mágico. Ele também serve como proteção e escudo para qualquer coisa que você for realizar da sua vida.
Então, você pode utilizar esse círculo fazendo, né, confeccionando, comprando ou criando na sua mente. É importante saber que ele serve para proteger. O círculo mágico te lembra que o seu templo é você mesmo. Você viu a importância desses símbolos? Você entendeu o que cada um significa, o que eles carregam? Então é importante, antes de você sair por aí carregando um pingente, utilizando dele, entender o que tem por trás disso, né? Qual que é realmente a força que ele carrega? Eu quero carregar isso comigo? Eu quero que as pessoas, quando elas olhem, elas tenham essa impressão de mim? Muita gente usa o pentagrama e não sabe direito o que ele está representando, né? Muitas vezes as pessoas tatuam as runas, inclusive eu tenho algumas runas aqui, e não sabem direito o significado delas. Por exemplo, essa runa Turissas. Essa é uma runa de ataque, mas muita gente usa ela como proteção. E ela não é uma runa de proteção, ela é uma runa de ataque. Entende como é importante saber sobre esses significados? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser ver outros temas parecidos com esse, coloca aqui nos comentários para eu saber. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero te ver no meu próximo vídeo.